Olá, novamente aqui querendo construir algo de útil em relação aí a essa situação que a gente está vivendo sobre a Covid-19, convidando vocês, além desse vídeo, quem tiver interesse, a gente tem um material já à disposição aí nas plataformas, dá uma olhadinha lá, tem diversos tópicos, diversos temas. Sempre bem-vindo aí quem quiser se inscrever aí no nosso canal. Isso tem um valor importante, isso faz diferença pra gente, isso estimula, é gratificante. Esse vídeo, a intenção dele gira em torno de algumas perguntas de pacientes em relação a pessoas que tiveram Covid doença e estão tendo algumas manifestações com algumas preocupações. E é um cenário que a gente admite que é um cenário um pouco cinza, um pouco não, bastante cinza. E a pergunta, ela sempre vem em cima do seguinte: o que eu estou sentindo agora, isso tem relação com a Covid que eu apresentei? Pode ter relação com a Covid que eu tive? Não tem nada a ver? Tem a ver? Não tem? Se tem, como eu descubro isso e como fazer para tentar resolver essa questão? E essa pergunta ela é muito difícil de ser respondida. Principalmente porque muito do que a gente vem observando em relação às manifestações associadas ao Covid no pós-doença, inclusive tardio, não são mensuráveis de forma objetiva através de exames complementares dentro da medicina. Então, ocasionalmente você consegue identificar alterações em exames, por exemplo, de ecocardiografia, um exame cardiológico, exames de avaliação de função do pulmão, provas de função pulmonar, exames de imagem, exames de fluxo vascular. Mas é muito, muito comum, aliás, é muito mais presente a ocorrência de pessoas com manifestações clínicas, com presença de sintomas, em que os exames complementares são totalmente normais. Essa vem sendo talvez a maior dificuldade, ou seja, você sendo avaliado, fazendo um check-up, fazendo um screening, e os seus exames estando todos eles normais, isso não significa a ausência de doença ou ausência de algum funcionamento orgânico anormal. Essa é uma realidade extremamente difícil de ser trabalhada. Inclusive, ela é fonte de conflito entre os próprios médicos, no sentido de que alguns profissionais que não estão ligados de uma forma mais direta à doença Covid-19 e suas consequências, porque, entendam, ninguém que tem uma área de atuação dentro da medicina tem uma obrigatoriedade de ir a fundo nessa questão de Covid-19. Isso não funciona assim. Então, determinados profissionais de nível excelente, inclusive, profissionais de ótima qualidade técnica, mas que não tiveram, por assim dizer, uma questão de enfrentamento mais direto ligado à Covid-19, uma situação de volume. Eles entendem que a ausência de dados de alterações em exames complementares é suficiente para tranquilizar o paciente. Isso não é para ser visto, inclusive, na minha opinião, como um erro. Mas isso está ligado à falta de uma vivência
mais aprofundada dentro das características da doença, que é extremamente complexa, extremamente traiçoeira. Então, essa percepção do paciente pós-Covid, o que a gente tem, vamos dizer assim, puxado de fio desse novelo que tem chamado a atenção? A primeira coisa que é importante é a pessoa tentar entender os dois universos, o universo emocional e o universo físico. Muitas pessoas ficam com muito impacto de natureza emocional. A depressão e a ansiedade são dois elementos muito fortes, especialmente em quem ou teve uma doença de maior impacto, ou teve uma doença leve, mas teve um ente querido com doença de maior impacto, ou perdeu algum ente querido. Então, essa é uma parte que a pessoa tem que estar atenta. As manifestações ligadas à parte emocional são importantes. Então, as pessoas que têm sintomas recorrentes, esporádicos, que vêm e vão, sem mais nem menos, e que somem, aparece, muitas vezes o emocional está ali por trás disso. Os psicólogos e psiquiatras têm que ser acionados nessa situação, porque essas pessoas precisam de ajuda. Isso é doença, isso não é. E igual algumas pessoas ainda hoje teimam em rotular frescura, ou você tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Não, isso é importante e isso precisa de ajuda, isso precisa de apoio, isso precisa muitas vezes de tratamento, de remédio. E isso tem que ser avaliado. Agora, quando as manifestações clínicas elas são associadas a, por exemplo, alguma coisa de natureza claramente física, você quando vai realizar um esforço físico pequeno, algum esforço físico que você estava acostumado a fazer antes e que você não tinha dificuldade nenhuma, quando você tem manifestações orgânicas recorrentes, dores recorrentes em áreas musculares ou articulares, quando você tem cansaço a um determinado tipo de esforço que você não tinha antes, quando você começa a perceber que você tem dificuldades em realizar certas tarefas que antes você não tinha, e que isso mudou claramente pré para pós-doença, isso tem que chamar a sua atenção. Isso tem que levar você a procurar algum profissional que tenha interesse em rastrear, em vasculhar a sua condição clínica e também ir além, vamos dizer assim, dos exames complementares por si e per si, e tentar entender os mecanismos que podem entrar por trás dessas manifestações que você vem apresentando e que claramente são associadas a essa questão dessa mudança. É natural que com o decorrer dos anos você tenha uma modificação das suas capacidades físicas, é natural também que com as restrições ligadas à pandemia, um idoso, por exemplo, que está 2 anos sem sair de casa, que quando ele começar a sair de casa ele vai ter as suas dificuldades proporcionais a isso. Então é importante ter essa sensibilidade, o bom senso, de entender as questões ligadas às limitações impostas pelo isolamento, as reduções de atividades que o isolamento determinou. Mas uma pessoa, ela consegue perceber quando o grau de modificação da sua vivacidade, da sua resistência, da sua capacidade de fazer as coisas, é desproporcional a esse intervalo de tempo, é desproporcional a esse período de inatividade, é desproporcional ao que se esperaria no intervalo de X meses ou anos. Então, as questões de cuidados clínicos e preocupações clínicas pós-pandemia, na nossa percepção, isso está muito associado a essas sensibilidades individuais. É a pessoa que começou a ter uma dor, por exemplo, na panturrilha, uma dor em ambos os membros inferiores, que ela não tinha antes. E que exatamente depois de ter tido um episódio de Covid, peraí, minha perna está doendo, eu faço exercício, a minha perna dói, eu faço isso, a minha perna dói. Não tinha nada de dor nas pernas. Depois que eu tive a Covid, minha perna está pesada, minha perna dói, parece que eu envelheci 10 anos em 2.
peso nas pernas, uma dor nas pernas, aí faz um exame vascular macroscópico, não identifica nada. A doença Covid, ela afeta função muito ligada à microcirculação, função mitocondrial, celular. Então a doença Covid, ela tem características muito complexas e muito próprias da doença, que são muito diferentes daquilo que a gente vinha acostumado a lidar. A consequência disso é que há uma necessidade de se buscar um diálogo com profissionais de saúde que estejam integrados nesse tipo de entendimento das características próprias da doença, para avaliar se existe algum tipo de alteração que possibilite alguma intervenção clínica ou não, algum cuidado maior adicional ou não. O que a gente está querendo dizer com isso é que existe uma necessidade de você, paciente que teve Covid, se você está plenamente bem, continue fazendo suas avaliações regulares, continue se cuidando. Se você apresenta alguma alteração clínica posterior à doença, você precisa ser avaliado criteriosamente em relação a isso e dentro de uma premissa de que você tem uma consequência posterior a uma doença diferente da doença que a gente vinha acostumado a lidar, das doenças que a gente vinha acostumado a lidar com ela previamente, e que você sim tem que estar sempre entendendo que hoje a gente vê uma necessidade, um monitoramento pessoal, um monitoramento do próprio paciente em relação a si mesmo, com uma atenção diferenciada, porque a gente não tem um domínio completo sobre esse quesito do que fica ou não fica em relação às alterações que esse vírus desencadeia no nosso organismo, porque fique bem claro, uma coisa é a infecção viral pelo SARS-CoV-2, isso é uma questão. A outra coisa são as consequências daquilo que o vírus desencadeia no nosso organismo, que aí se abre num leque de possibilidades e de cursos temporais os mais distintos e os mais variáveis possíveis. E é disso que a gente está falando. A gente não está falando de você estar com o vírus e o vírus estar te agredindo e você ter que estar preocupado em estar com o vírus e o vírus... Não, não é nada disso, não tem nada a ver com isso. A gente está falando uma coisa que a gente tem visto, que é o fato de, uma vez tendo tido o vírus, algumas pessoas apresentarem uma reverberação orgânica daquilo que foi disparado naquele momento e que tem chamado nossa atenção. E que, obviamente, não é com todo mundo e nem com a maioria, mas que como isso tem sido uma situação que não é exatamente uma raridade, é algo que a gente resolveu gravar esse vídeo, meio que para chamar a atenção, trazer uma sinalização para essas pessoas, para esses pacientes, para eles ficarem atentos a isso. E, se for o caso, procurar ajuda em relação a isso. Porque essa tem sido uma verdade inconveniente, né? Copiando aí o Al Gore, futuro ex-futuro presidente dos Estados Unidos, o ex que nunca chegou a ser, que deveria ter sido, eu acho.